A paz do Senhor, esse é o nosso canal PR Samuel Góes e nessa ocasião, nesse vídeo, nós queremos meditar um pouco sobre o perigo de abandonar a autoridade das Escrituras Sagradas. É fundamental a todo cristão entender que as Escrituras Sagradas, elas são palavra de Deus. Embora a crítica moderna ela consiga atacar ferozmente essa virtude das Escrituras, mas por 2000 anos ela vem mudando a vida de pessoas e ela vem sendo comprovada cientificamente. E vamos começar por um ponto muito importante, ou seja, pela pessoa mais importante, que é Jesus, o próprio Senhor Jesus. Ele, no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, na tentação no deserto, ele poderia utilizar do seu título, ele poderia utilizar da sua identidade e ele poderia utilizar da sua experiência pessoal. Ele não utiliza nenhuma dessas, embora todos esses pontos sejam importantes, preciosos, valiosos. Porém, todos esses três pontos, eles se fundamentam nas Escrituras Sagradas. Eles dependem da autoridade da palavra de Deus. Ele poderia utilizar do seu título, Filho de Deus, o Messias, o Salvador. Ele poderia utilizar da sua identidade. Ele era o próprio Deus na terra. Ou ele poderia utilizar da sua experiência pessoal. Qual foi a que eu me refiro aqui? Do batismo de João, quando o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba, o céu se abriu, a voz do Pai ecoou, dizendo que ele era o Filho amado em quem havia prazer. Ele poderia utilizar todas essas ferramentas, não utilizou. Aqui há uma lição. Jesus pautou a sua vida, até nos mais difíceis momentos, na Escritura Sagrada, na Palavra de Deus. Um outro exemplo que o próprio Senhor Jesus nos dá é que no caminho de Emaús, os discípulos vão caminhando e eles vão comentando algo negativo quanto à vida do Senhor Jesus. Jesus aparece ali naquele caminho e ele poderia utilizar do seu testemunho pessoal, ou seja, as marcas de suas mãos ele poderia mostrar e aqueles discípulos não teriam nenhuma dúvida de quão sobrenatural foi Jesus aparecer naquele momento. Os olhos deles estavam como que fechados, focados na perda e na morte da cruz. Mas Jesus, expondo, começando por Moisés e passando pelos profetas, mostrou que convinha tudo aquilo acontecer com Cristo. Outra vez, Jesus mostra a autoridade e o valor das Escrituras Sagradas. Volto a falar, não estou dizendo que o nosso testemunho pessoal não tem valor, porque tem sim um valor. É valioso, é precioso, é necessário. Porém, o que fundamenta o nosso testemunho ou a nossa experiência pessoal com Deus é a Escritura Sagrada. Vem da doutrina, vem do bom ensinamento, vem da boa teoria, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Um outro exemplo, e para terminarmos, pelo menos a título de exemplo, o apóstolo Paulo, quando plantou a igreja em Corinto, ele resolveu pregar a Cristo crucificado, não com palavras de sabedoria, mas pela simplicidade do Evangelho. Simplicidade não no sentido de, não pretendo reduzir o teor do Evangelho, mas para dizer que o apóstolo Paulo, ele tinha convicção da suficiência da mensagem de Cristo, da autoridade das Escrituras Sagradas e do poder que o Evangelho exerce na vida das pessoas. Quando nós olhamos esses exemplos, dá uma crise em nós, uma dor de cabeça, uma dor no coração, quando vemos hoje apóstolos, pastores, líderes de diversas denominações usar e abusar de títulos, usar e abusar das suas experiências pessoais. Volto a falar, não há nenhum demérito
em passarmos as nossas experiências pessoais. Agora, elas precisam estar no lugar que elas devem estar. Ou seja, a palavra de Deus deve fundamentar as nossas experiências pessoais. Em outras palavras, nós devemos interpretar as nossas experiências pessoais à luz das Escrituras Sagradas. Não devemos interpretar a palavra de Deus, as Escrituras, à luz das nossas experiências pessoais. É fundamental hoje meditarmos nesse assunto, pois o cristianismo, de certa forma, vive uma crise onde nessa balança que poderia estar equilibrada com prática e doutrina, não está. Por conta de alguns líderes que, na ânsia de encher suas igrejas, ou até mesmo, vou ser um pouco ousado aqui, em se promover, eles usam e abusam de títulos. Infelizmente, é lamentável ver a situação dos nossos púlpitos se vê por aí. Sincretismo religioso, misticismo religioso, toda sorte de mistura que não existe e não possui fundamentos bíblicos e teológicos. Por que isso acontece? Porque abandonaram a autoridade das Escrituras Sagradas, supervalorizaram as experiências pessoais. Deixa eu falar uma coisa. Eu não sou contrário à doutrina pentecostal, porque eu sou pentecostal. Eu nasci num movimento pentecostal, as Assembleias de Deus. Todavia, o que nós queremos dizer aqui e queremos manifestar a nosso repúdio e a nossa indignação é como nossos líderes, como muitos líderes, eles no uso e abuso de seus títulos e de suas experiências pessoais, promovem muito mais a sua pessoa do que a pessoa de Cristo. É triste ver isso. É triste porque quando comparamos a Bíblia com o que vemos hoje, não tem harmonia, não existe sincronia, não existe a proximidade. Infelizmente. O que nos resta a fazer? Primeiro, voltar às Escrituras. Foi pauta da Reforma Protestante. O ponto máximo é que, voltando às Escrituras Sagradas, a Igreja retornava à sua forma original. Do século III ao século XV, a Igreja passou por muitas misturas, muitas coisas, muitas doutrinas, muitos ensinamentos sem fundamento bíblico passou a fazer parte da vida da igreja. E com isso chegou ao estopim de cobrar pelo perdão e cobrar por cargos eclesiásticos. Surge então a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, a proposta dela é justamente isso, protestar contra o abuso do uso dos cargos e o abuso das experiências pessoais. É fundamental lermos Oséias e compreender que o meu povo se perde por falta de conhecimento. É inevitável, irmãos, a igreja retomar e retornar à autoridade das Escrituras Sagradas. Somente assim nós fecharemos as portas de nossas igrejas, dos lobos, dos falsos mestres e de todos aqueles que querem se promover usando seus títulos, usando suas experiências pessoais em prol de sua própria pessoa. Enquanto que a mensagem que nós temos na Bíblia é: convenha que ele cresça e que eu diminua. Que Deus em Cristo os abençoe.